o que é ser um terapeuta? Pensa nisso. O que é ser um terapeuta? Certamente, quando eu pergunto, vem referências na sua mente que são culturais, que são do mercado, as pessoas, para qualquer profissão, né? Popular, conhecida, se eu dissesse aqui que é ser um médico, que é ser um fisioterapeuta, você saberia descrever a mecânica daquela profissão. Então, o que é ser um terapeuta? Independente se hipnoterapeuta, se psicólogo, se psicanalista, se reikiano, independente da frente. Tá? O ponto em comum, todas essas vertentes de terapia, elas têm um ponto em comum que é o que a gente chama de terapeuta, o psicoterapeuta. O que eles têm em comum? O que é ser um terapeuta? Pensa nisso um minutinho, mesmo que seja de forma retórica, enquanto eu proponho uma resposta aqui, que é, como eu disse, um lembrete, uma revisão, para deixar isso sempre em evidência. O que é ser um terapeuta? O que um terapeuta faz? Além de realizar sessões de terapia, vamos tangibilizar, vamos deixar isso de maneira... Tangibilizar só não, vamos alinhar isso a um propósito. Por que existe um terapeuta? A resposta de o que é ser um terapeuta, ela deve responder essa pergunta, tá? Imagina que estamos formando uma sociedade, tá? E papéis devem ser definidos. E de repente alguém descobre, fala, precisamos de alguém aqui nesse grupo, nesse coletivo, para fazer uma atividade específica. E a gente sabe que é ser terapeuta. Por que esse papel surgiria em uma sociedade? Por que esse papel surgiria em um grupo, em uma cidade? Por quê? Por que é importante? E eu já vou desqualificar a resposta que tentar se resumir a realizar sessões de terapia, porque isso não quer dizer nada, tá? O terapeuta é a pessoa que realiza sessões de terapia. É equivalente a falar que o médico é aquele que medica. Não faz sentido. Por que eu preciso de alguém que medica? Pensem, por trás, né, na analogia com a medicina, por trás da demanda para medicar, o que está acontecendo ali? Ou seja, o que acontece por trás da necessidade que algumas pessoas, muitas, né, na verdade, muitas pessoas têm de buscar por terapia. Eu vou sugerir construir a resposta, e aí vocês preencham lacunas aí, revisem, da seguinte forma. Primeiro, a resposta tem que responder à necessidade de um terapeuta. Mas a resposta também deve servir para que nós possamos olhar no espelho todo dia e entender quem nós somos. Nós não somos realizadores de sessões terapêuticas. Okay? Se alguém perguntar para você, mas você não pode dizer que é terapeuta. Imagina que você vai preencher sua ficha no check-in de um hotel, ou você está em uma entrevista e a pessoa fala assim, olha, qual é a sua profissão? Mas você não pode dizer o nome, você tem que descrever, mas também não é descrever o que você faz. Você tem que descrever sua profissão, mas sem dizer mecanicamente o que você faz e sem dizer o rótulo da sua profissão. O que você responderia? Essa resposta, essa opção de resposta, traz pra gente a visibilidade do nosso propósito em sermos terapeutas. O que nós estamos fazendo ali? E eu vou trazer primeiro o embasamento dessa resposta, tá? E a gente vai construí-la juntos aqui. O embasamento aponta para qual que é a demanda, por que precisamos de um terapeuta? Pelo seguinte, somos seres emocionais. Nós temos uma característica no nosso sistema nervoso totalmente, essa resposta, essa reflexão, esse tema aqui é totalmente adequado aí para a neurociência. Nós temos uma característica de evolução, de maturidade na nossa espécie, que, né, teoricamente, ela está muito à frente do mesmo comportamento em outras espécies, que é a reação emocional, a resposta emocional. Nós temos no nosso sistema nervoso processamento do que nós chamamos de emoções, de sentimentos. E por que essa característica é importante? Porque ela gera comportamentos. Tem outras também, vou destacar essa, tá? Tiago, mas os animais que, né, não são seres humanos aí, eles também não têm afeto, olha, eles têm uma resposta muito instintiva. A resposta emocional não é uma propriedade
apenas um chamado subconsciente, ou não é uma característica apenas das pessoas, das espécies mais evoluídas. Não, nós temos resposta instintiva, que também é uma resposta emocional, mesmo sem essa maturidade, ok? A própria reação, o afeto da maternidade, às vezes a compaixão, curiosidade, algumas respostas emocionais, elas não são características instintivas. Por exemplo, a vingança. Toda mobilização que nós conhecemos como uma resposta emocional, eu quero uma vingança, eu quero fazer de volta, eu quero devolver aquilo que me fizeram, isso não é comum em animais, tá? Só um adendo. Nós temos essa característica, tá? Temos processamento emocional, e esse processamento ele é muito complexo, nós temos uma diversidade enorme de possibilidades aí, de nomeações, de combinações emocionais, e essas combinações geram comportamentos, tá? Vamos destacar isso. Por que isso é tão importante? Porque comportamentos definem problemas ou soluções, restrições ou prosperidades nas relações entre pessoas e na própria relação individual com a vida também. Vou repetir isso, ó. O que é que define o sucesso ou o fracasso em relações pessoais, individuais, assim, duas ou mais pessoas? O comportamento das pessoas. Se um grupo de pessoas, isolado numa casa, isolado num quarto, isolado numa ilha deserta, o que vai definir se aquele grupo de pessoas vai se dar bem ou mal são os comportamentos que eles estão predispostos a ter, ou seja, os comportamentos que eles terão. E comportamentos, a gente sabe que a grande maioria deles são emocionais, tá? Ou os emocionais, pelo menos, ganham dos que são racionais. Então, como nós temos uma proposta de viver em sociedade, além da proposta de sociedade das outras espécies, Tiago, existe a alcateia dos lobos, existe coletivo de animais, a grande maioria é por sobrevivência, tá? A maioria dos animais, eles se agrupam para que uns possam proteger os outros. Então eles têm o conceito de bando, isso é instinto. Nós não, nós temos outros propósitos além da autopreservação e da segurança individual, né, através da segurança coletiva. Nós temos muitos outros propósitos, então a convivência, ela pode gerar, ela pode, né, prosperar mais ou menos dependendo dos comportamentos. Então nós nos preocupamos com isso. Por quê? Se eu não tiver o terapeuta na sociedade, aqui a gente começa a ir para a resposta. Ó, sai do embasamento, começa a ir para a resposta. Se nós não tivermos terapeutas na sociedade, essas pessoas que precisam prosperar coletivamente e individualmente, elas tendem ao fracasso. Por quê? E aqui vem um ponto fundamental para essa resposta. A educação emocional, a capacidade de construir bons comportamentos vindos de emoções, isso não é uma autocompetência. Nós não somos autossuficientes para isso. Vou repetir de uma outra forma, porque isso realmente merece um destaque grande, para quando formos responder isso para alguém, de maneira mais sintetizada, e quando formos explicar para os pacientes também, por que eles precisam de terapia. Olha só esse critério. Nós não aprendemos sozinhos a lidar com nossas emoções. E se nós não assumirmos esse controle, tem uma pessoa que assume, que são nossas respostas instintivas. Então, estar com raiva. Quais são ou qual é o comportamento que será desencadeado quando uma pessoa sente raiva? Se não houver educação emocional, o instinto vai assumir esse papel e vai definir o que fazer quando estiver com raiva. E o que o instinto muitas vezes vai propor? Agressão, agressividade, porque o instinto tem um papel básico de sobrevivência, de, né, preservar a nossa resistência individual. Então ele vai olhar de maneira unilateral e individual sempre. Nós não podemos deixar o instinto prevalecer sobre a definição dos nossos comportamentos emocionais. Então, como é que a gente não faz isso? Definindo por outros processos. E aí começa a surgir a importância do terapeuta. Até aqui, para a gente fazer um checkpoint nessa referência, vamos pensar o seguinte: como seria um mundo sem terapeutas?
seria um mundo tendencialmente ao caos, caótico. Por quê? Existe uma tendência, né, biológica a crescimento populacional. Quanto mais pessoas no mesmo lugar ou transacionando mais relações, mais complexidade nós temos, mais a necessidade de agradar muitas pessoas, de cumprir protocolos, mais necessidades nós temos, necessidades comportamentais. Quanto mais a gente cresce, mais isso surge. E quais são os comportamentos que as pessoas terão se elas não têm nenhum tipo de educação ou, guarde essa palavra, hein, ou regulação emocional? Comportamentos instintivos. Ou seja, quanto mais a nossa população crescesse, mais caótica, mais conflitiva, conflituosa, mais guerra, mais problema nós teríamos. O que permite um crescimento saudável, seja na sociedade, numa população, ou seja individualmente na sua vida mesmo. Você vai precisar se relacionar com várias pessoas pelo caminho. O que permite isso? Ou a educação ou a regulação emocional. Regulação emocional, um conceito que vai propor eu definir a inteligência emocional. O quanto de emoção, tá? E como essa resposta emocional deve surgir em cada situação. Quais comportamentos ela deve gerar e tudo mais. Então, essa palavra regulação vai entrar já aqui na nossa resposta de maneira muito importante. Olha só. Então, onde nós estamos, então? Nós sabemos que qual é a importância. Sem o terapeuta, tenderíamos ao caos, seja na sociedade ou em nossas vidas individuais. Nós não sabemos como lidar com as situações que vêm pela frente. Por quê? Vamos juntar isso com essa outra peça do quebra-cabeça agora. A vida, à medida em que vamos crescendo para a fase adulta, ela vai propondo territórios diferentes. Pensem na vida de vocês agora, na sua vida. Veja o quanto ela mudou, mas não apenas porque coisas novas foram acontecendo, mas porque você foi pisando em territórios novos. É natural que a paternidade, a maternidade, é natural que assumir um trabalho, assumir uma responsabilidade financeira, assumir responsabilidades, comecem a surgir. São etapas, são características de territórios novos. O simples fato, o simples ato de sair da casa dos pais, troca o território. Ir morar um pouco mais longe de algumas facilidades, ter que assumir a frente para contratar alguma coisa que antes os pais contratavam, os educadores, enfim, isso propõe territórios novos. Territórios novos exigem competências emocionais novas. Então, como é que essa peça encaixa com a outra? Primeiro, nós não temos instinto, nós não temos o padrão, não é o surgimento da autorregulação emocional. Não é tendência, não é orgânico, não é padrão isso. Se isso não for feito de maneira educacional ou, né, por interferência aí de um profissional, nós não tendemos a desenvolver essa competência. Por outro lado, a vida vai exigir essa competência da gente. Quanto mais a gente cresce, mais repertório emocional e comportamental nós precisamos ter. Quanto mais responsabilidades, quanto mais regulação. Olha como é que isso aqui é incompatível. Eu tenho um sistema, vou chamar de biológico, psicológico / biológico, que é neurociência, são hormônios, neurotransmissores, você sabe. Então eu tenho um processo que ele tende ao travamento, ok? E eu tenho uma proposta de existência que vai exigir mudanças naquele sistema. Vamos combinar os dois e olha como é que a gente chega agora sim para construir essa resposta. Quem é o terapeuta? Quem é a pessoa que faz terapia? Ela é o profissional que ajuda as pessoas a se adaptarem às novas fases, aos novos desafios que a vida propõe. Vou deixar um parêntese aqui que eu não falei na explicação anterior e deveria ter entrado em algum momento ali, que é o seguinte. Qual é o problema? Eu já volto aqui no raciocínio. Qual é o problema de eu tentar viver uma vida adulta com uma certa atrofia, um travamento, uma limitação no meu desenvolvimento emocional? Pensem nessa reflexão. Qual é o problema? Eu não tive educação emocional. Eu não tive regulação emocional e comportamental. Ou seja, meus comportamentos são primários aqui. E muitas vezes orientados pelos meus instintos. Não sei lidar com
momentos que exigem de mim um mínimo, de complexidade emocional. Por exemplo, eu tenho que saber assumir um erro. Eu errei, tenho que saber assumir um erro. Isso existe competência emocional. Que comportamento que eu vou ter? O comportamento de reconhecer, de assumir, de me desculpar, de corrigir o erro, de aprender para evitar reincidente, uma série de comportamentos aqui. Me criticaram. Como é que eu vou reagir emocionalmente a uma crítica? Como é que eu vou reagir emocionalmente a uma ameaça? Alguma coisa está ameaçando meu emprego, alguma coisa está ameaçando. Se eu não tiver maturidade ou regulação emocional, o meu comportamento vai ser infantil. Ok? Qual é o problema de manter isso aqui travado, tentando viver uma vida que propõe territórios e exigências emocionais mais complexas? Qual é a diferença disso? Adoecimento. Adoecimento emocional e adoecimento físico. Vamos também deixar claro entre a gente aqui que adoecimento emocional é adoecimento físico, ok? Acho que a gente pode falar isso abertamente ou tranquilamente aqui. E todo adoecimento físico também é um adoecimento emocional. Essas coisas não são separadas, como... Acho que hoje em dia só a medicina mesmo vê isso separado. Se a medicina ela não reconhece a palavra mente, ela não sabe o que é mente. Um médico, né, recém-formado que não tem estudado uma área integrativa, enfim, ele não foi ensinado a reconhecer que existe uma mente. Isso é abstração para eles. Mas, tirando isso, pra gente aqui acho que isso é bem tranquilo. Ninguém que tem depressão, ansiedade, timidez, introspecção, compulsão alimentar, vício, ninguém que tem um adoecimento emocional tem uma certa isenção de adoecimento físico. Não, as duas coisas estão juntas. Eu tenho um adoecimento emocional aqui, esse adoecimento ele vai gerar consequências físicas e fisiológicas. É bem claro isso. E vice-versa, se eu estou adoecido, Thiago, eu tenho uma tireoidite de Hashimoto aqui, eu tenho uma coisa que é completamente apurável, né, e tratável aqui, ou não, pela medicina, isso é emocional. Tem um câncer, é emocional, ok? Ou a fragilidade para que isso se manifestasse, ou possivelmente o precursor disso é emocional. Mas enfim, qual é o problema disso? Adoecimento. Bom, eu vou colocar isso aqui na resposta agora. O que é um profissional terapeuta? Entendendo a importância dele numa sociedade, é o profissional que vai permitir, vai corrigir, né, a falta de educação emocional das pessoas, permitindo e possibilitando que elas tenham mais prosperidade na vida. E vai evitar, prevenir ou tratar o adoecimento físico dessas pessoas. Pensem nisso aqui como resposta. Por que o terapeuta não é a pessoa que faz sessões terapêuticas? Porque sessão terapêutica é a ferramenta de trabalho. É igual se eu tentasse falar que... O que é um médico? Um médico é o profissional que usa o bisturi. O lenhador é o profissional que usa o machado, o serrote. O serralheiro é uma... Não. Você usa isso pra quê? Pra quê? Por que o médico usa o bisturi? Para salvar uma vida. Que às vezes está com um tumor ali que tem que ser, né? E ele está passivo de intervenção cirúrgica para ser extraído. Ou eu tenho uma hemorragia interna que vai matar se eu não tiver uma intervenção invasiva. Então, o médico não é a pessoa que usa o bisturi, não é a pessoa que medica. Medicar, bisturi, enfim, é o meio pelo qual ele faz o que se justifica. Nós somos profissionais que usamos as sessões terapêuticas e os exercícios, né, e tudo mais, para um determinado fim. E esse fim tem que estar no nosso dia a dia. Só que não de maneira metafórica ou abstrata. Thiago, o terapeuta salva vidas. Isso é abstrato. Como que ele salva vidas? Me explica como que ele salva. Porque aí nós vamos para a resposta. E é isso, olha. Sem regulação, educação, correção, ajuste, seja o que for, emocional, de resposta emocional, a grande maioria das pessoas, tentando viver uma vida adulta, vai fracassar. Mas às vezes não vai fracassar logisticamente, vai fracassar na saúde. Tiago, a pessoa consegue viver sob pressão, mas ela não está psicologicamente preparada para aquele ambiente de pressão. Burnout. Ela vai adoecer, ela vai ter problemas e vai adoecer as famílias. E vão adoecer, né? As famílias e as pessoas ao redor. Uma coisa curiosa nessa resposta também é a gente pensar o seguinte: um paciente nunca é um paciente. Nós nunca estamos tratando uma única pessoa. Cada paciente traz consigo para a sessão a família inteira.
E se não, mais ramificações ainda, porque uma pessoa doente, ela consegue adoecer o departamento inteiro de trabalho dela. Consegue adoecer a família inteira, a família do cônjuge inteira, os filhos, esse negócio vai longe. Então, nós nunca estamos tratando uma única pessoa. Entendam o tamanho da proporção da importância do nosso trabalho. Mas, entendendo que nosso trabalho não é fazer sessão, nem uma sessão de hipnoterapia, nem uma sessão... Nosso trabalho é ajudar aquela pessoa que precisa de sessão a se destravar daquela limitação, ok? Aprendendo, né, melhor a fazer essa regulação emocional, ou até desenvolver a educação emocional, para conseguir prosperar mais na vida, para conseguir evitar ou corrigir rotas de adoecimento que ela esteja vivendo. Entenda a importância disso. Sem a nossa atuação correta, usando a ferramenta da sessão, olha o que a gente gera. E para que agora, especificamente o Midas, que é um ponto em comum aqui para estarmos, né, falando agora, e a gente já dá o próximo passo. Especificamente o Midas, ele foi projetado e ele é, né, atualizado para atuar em um ponto muito específico desse mercado. Mas antes de explicar isso aqui, eu quero primeiro que essa resposta tenha ficado... Vamos só dar um checkpoint aqui. Pense se ficou claro o que é o terapeuta. Quem é você na fila do pão? Quem é você na sociedade? E a importância, diretamente, inversamente, na verdade, né? Inversamente direcional, inversamente proporcional ao preço por sessão que as pessoas estão acostumadas a reconhecer que vale uma sessão terapêutica nossa, e inversamente proporcional ao que os próprios terapeutas entendem que eles têm de relevância na sociedade, tá? Inversamente proporcional. Nós somos extremamente relevantes, extremamente fundamentais, mas nós temos que parar de ficar apenas fazendo sessões terapêuticas e começar a fazer o que é o nosso real propósito pela profissão que a gente tem. E fechando essa porta, deixem isso ecoar aí dentro, que é quem nós somos, tem uma sessão, a importância que isso tem. Detalhe até, para enfatizar mais, gente, não tem mais ninguém que sabe fazer isso na sociedade, tá? Não tem mais ninguém. Se alguém virar e falar o seguinte, olha, eu tenho esse problema, eu tenho um adoecimento emocional, ou seja, eu não sei lidar emocionalmente com alguma condição, ok? Eu estou causando um problema na minha família, eu estou causando um problema, isso aqui, eu não consigo prosperar na vida, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo investir, eu não consigo comer da maneira certa, eu não consigo isso aqui. Gente, não tem nenhum outro profissional que estude algo para resolver isso aqui. E se alguém estiver pensando no remédio aí agora, eu sinto muito. Ninguém cura depressão com remédio. Ninguém cura ansiedade com remédio. Ninguém cura. A maioria das doenças emocionais não são curadas com o medicamento. O medicamento, infelizmente, conseguiu tomar o nosso mercado, me permitam falar, por uma certa incompetência de terapeutas, ok? Que não, sem esse foco corretamente ajustado, aprenderam a se posicionar como realizadores, fazedores de sessão. Uma pessoa que está desesperada, não tem tempo para esperar o processo orgânico de semanas, meses ou anos de terapia, recorre a remédio e acaba concordando, ou por falta de orientação, né, se tornando uma pessoa dependente de medicamento. Mas por quê? Por falta de terapeuta competente. Não estou desqualificando os remédios, não, são fundamentais, mas passageiros, ok? Estou criticando aqui apenas aqueles pacientes de terapia que se tornam dependentes ad eternos, né, de medicamentos, porque não conseguiram resolver com terapia o que era da competência terapêutica de ser resolvido. Então, entendam a importância, não tem ninguém. Ou somos nós, ou não tem outra pessoa. Não tem, medicamento não é a solução para isso. E muitas vezes pode piorar, a gente sabe disso. Medicamento pode fechar uma porta ali, causar deslocamento de sintoma, inflamação interna e outros processos ali. Pensem nisso. E, para finalizar, trazendo uma conexão desse tópico com Midas, para vocês saberem também quem são vocês como terapeutas Midas, além das outras competências, né, que naturalmente têm e podem ter. Essa turma aqui, ó, ela pode ser classificada em 3 tipos de pacientes. E essa classificação, ela infelizmente não é corretamente estudada ou até reconhecida pelas próprias escolas terapêuticas. Ela é muito mais percebida pela ótica da neurociência do que as escolas que deveriam promover essa classificação aqui. Então vou trazer para vocês o seguinte,
Essa classificação podemos dividir em 3 grupos. Existem pessoas na sociedade que estão em busca de autoconhecimento, autodesenvolvimento, o que é ótimo. Entendo que um dia o caminho ideal de uma sociedade bem organizada e madura vai ter uma demanda muito grande disso. Pessoas que buscam terapia para autodesenvolvimento e para autoconhecimento. Isso é a maneira de prevenir os problemas. Antes de ter um problema, eu já me preparo para ele. Como? Buscando terapia para autodesenvolvimento, para autoconhecimento. Emocional, inclusive. Eu vou desenvolver uma competência de ser mais organizado, ser mais paciente, antes de precisar ser mais paciente. Olha como seria lindo, gente, se todos os pais e mães, titios, avós, todo mundo, educadores, enfim, antes de se habilitarem, né, como pai e mãe, enfim, fizessem um processo terapêutico assim, psicanálise, cognitivo comportamental, tem umas... Hipnoterapia nem é a melhor, tá? Olha que curioso. Funciona, mas nem é a melhor. Como seria lindo a sociedade se as pessoas buscassem desenvolver uma competência que elas vão precisar antes de precisar. Seria maravilhoso. Só que isso hoje é a menor representação do mercado. Depois das pessoas que buscam por autoconhecimento e autodesenvolvimento, tem a segunda categoria de pacientes, que são os pacientes que buscam apoio, acompanhamento e adaptação. Quem são esses? São aqueles que não procuraram a demanda, não procuraram a competência antes, mas procuraram durante. Eles estão atravessando uma fase da vida, seja permanente essa fase ou passageira, tá? Estão atravessando e não estão sabendo lidar com aquela situação. Quem nunca? Vai, tem um monte aí, se não nós mesmos aqui, fácil identificar com isso. Os mesmos exemplos que eu dei antes. Saiu da casa dos pais, foi promovido na empresa. Olha que exemplo simples, mas totalmente aplicável. Tiago, uma pessoa que foi promovida na empresa, ela precisa de terapeuta? É lógico, porque se ela foi promovida e vai ter que lidar com um território que vai exigir competências emocionais que ela não tem, ela precisa de terapeuta. Tiago, esse novo cargo é um cargo de gerência, é um cargo de representação internacional. Essa pessoa aqui, ela vai lidar com... Agora vai ter cobrança de prazo para ela. Ela tem que entregar prazo, senão tem crítica. Essa pessoa aqui, ela vai ter que assumir responsabilidades. Essa pessoa vai ter que assumir responsabilidades sobre pessoas. Eu poderia dar um monte de exemplos aqui. Imagina a responsabilidade financeira. Essa pessoa vai responder por um orçamento financeiro de um departamento, de uma empresa. Gente, a pessoa que está acostumada a ser analista numa empresa, com pouquíssima exigência emocional, ela está pronta para viver um cargo de liderança. Não estou falando só das competências logísticas de uma liderança, não, mas das competências emocionais. Não está. A pessoa vai se casar, olha a quantidade, a complexidade, como muda o cenário, o território emocional, quando você vai se casar, vai morar com uma pessoa, ou seja, namorar, vai ser pai, vai ser mãe, vai morar longe da família. Tem um monte de propostas rotineiras da vida adulta que exigem mais competência emocional de uma pessoa. Ela não se preparou antes para isso. Seria certo ela ir na cara e na coragem? Não, mas tudo bem, as pessoas vão. Mas pelo menos essa segunda categoria de pacientes busca por ajuda, por terapia durante o processo. Não estou sabendo lidar com essa situação, estou comendo demais, estou fazendo isso aqui demais, tô agressivo demais, tô sem paciência, tô descontando nas pessoas, me ajuda, terapeuta? Ok, legal, as pessoas procuram também, isso é uma categoria. A hipnoterapia também ajuda, tá? Nesse caso, também não é a melhor. Agora, a terceira categoria, o terceiro tipo de paciente, ele é totalmente fragilizado pelas escolas tradicionais de terapia, e o método Midas, por isso que eu estou finalizando a explicação por ele é totalmente orientado a suportar essas pessoas, que são as pessoas que precisam de superação. Lembra que são 3 tipos? Pacientes que precisam de adaptação, que precisam de autoconhecimento, autodesenvolvimento, pessoal. Pacientes que buscam por se adaptar, precisam de apoio, de acompanhamento, para se adaptarem a uma fase mais desafiadora da vida do que eles estavam acostumados. E pode ser uma fase temporária, passageira ou definitiva, tá? E pacientes que precisam de superação. Esses aqui são a grande maioria esmagadora do mercado, tá? Se tentar tratar pacientes que precisam de superação com abordagens para esses 2 pacientes aqui, essas 2 categorias, não é eficaz, ok?
vai gerar travamento durante a sessão, durante o tratamento, vai gerar tratamento prorrogado, prolongado, vai gerar um monte de pontos de ruptura. O Midas é totalmente projetado para atender essa demanda, que é uma demanda fragilizada hoje e é uma maioria hoje no mercado, tá? No mercado, na sociedade, vamos chamar assim. A grande maioria das pessoas que buscam por tratamento terapêutico ou precisam de terapia hoje estão nessa categoria, que são justamente os remanescentes das etapas anteriores. São pessoas que não buscaram desenvolvimento emocional prévio, não buscaram durante o processo, até porque muitas vezes o processo desencadeou na infância e nem dependia deles conseguir buscar ajuda na hora certa. E aqui se tornaram pessoas que hoje estão muito sensíveis a pequenos gatilhos, a pequenas provocações, ou já estão com esses adoecimentos em uma forma mais autônoma. Essas pessoas precisam superar essas questões. E aí chegamos no método Midas, para eu poder falar com todos vocês que estão assistindo aqui agora que se você é um terapeuta e reconhece que é um terapeuta, você tem uma das profissões mais nobres e que deveria ser, e deve ser, não sabe como buscar, mais valorizadas também, tá? Dentre outras profissões. É fundamental existir o terapeuta que sabe o que ele faz. De maneira geral, ele salva vidas. Ele salva, e não só a vida do paciente, não, mas da família inteira, do ecossistema todo daquele paciente. Ele salva essa vida, e não estou falando só para prevenir suicídio, autoextermínio, não. Estou considerando que uma vida estagnada é, às vezes, uma vida praticamente perdida, ok? A gente salva vidas. A partir do momento em que a gente destrava essa pessoa, principalmente as que buscam superação, a gente destrava essa pessoa para que ela tenha prosperidade, para que ela tenha saúde, para que ela pare de adoecer, para que ela tenha... A gente destrava isso tudo através das sessões terapêuticas. Então, deixo até aqui com vocês essa revisão do conceito de que somos nós, de quem são os terapeutas, para que a gente possa, né, manter aí, como eu disse, um post-it ou algum lembrete constante, frequente no nosso campo de visão para lembrarmos quem nós somos e não deixar que determinação aí de preços, de sessão, enfim, uma série de ofensores aí tentem nos dizer que nós somos menos importantes do que nós realmente somos, enfim.